Você já deve ter ouvido falar em Comissão Parlamentar de Inquérito, as famosas CPIs. Nesse vídeo eu vou te mostrar a função de uma CPI, como ela se forma, o que pode, o que não pode fazer, como ela é composta, como você pode acompanhar os trabalhos de uma CPI, enfim, tudo que você precisa saber sobre as comissões parlamentares de inquérito. Vamos lá! E aí, pessoal, vamos lá? O trabalho de hoje é explicar para vocês sobre a CPI, tá? Ou as CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. Repare que eu não vou entrar no mérito de cada CPI, tá bem? Eu quero explicar para vocês como elas funcionam, para que independentemente do mérito, da sua opinião, você saiba como que é o mecanismo de funcionamento de uma CPI, como você pode acompanhar melhor esses trabalhos e, no mínimo, conhecer um pouco mais sobre o assunto, tá? Primeiro aspecto aqui, a CPI é uma comissão temporária. No artigo 58 da Constituição já estão previstas as comissões parlamentares, que elas são permanentes, e as temporárias. Essa regra serve tanto para as duas casas legislativas, deputados federais, né, Câmara Federal e Senado. No caso da CPI que está sendo discutida, ela será instalada no Senado, tá bem? E ela é uma comissão, não é permanente, tá? Ela é uma comissão provisória, tá certo? Então a primeira coisa, para você instalar, ela está prevista na Constituição, e para você instalar a CPI temporária, né, ou a comissão parlamentar temporária, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, você precisa requerer isso ao presidente da casa. No seu requerimento deve constar quais os fatos a serem investigados, quantos integrantes essa CPI terá, né? Qual é o tempo de duração dessa CPI e a previsão de gastos, né, de custos e despesas desta CPI. Então, dentro desse requerimento, que é a etapa número 1. Então, um parlamentar faz o requerimento para a presidência da casa. E a segunda etapa é a instalação da CPI. Então, imagina que o presidente da casa colocou isso em votação e 1/3 da casa, ou seja, Câmara Federal ou Senado, no caso aqui o mais recente é o Senado, 1/3 do Senado votou pela aprovação da instalação da CPI. Então instalou a CPI, tá certo? Nessa instalação já está lá no requerimento quantos integrantes terão, né? E como esses integrantes são escolhidos? São escolhidos através da proporcionalidade da representação política partidária dentro do Senado, tá certo? Então os partidos maiores, eles têm proporcionalmente, pelo menos em tese, né, proporcionalmente mais integrantes dentro dessa CPI, tá bem? Então você tem os membros, os titulares e os suplentes. Quantos suplentes tem? Exatamente a metade da quantidade de titulares. Então você instala essa CPI. Bem, fez a proporcionalidade, escolheu os integrantes, instalou a CPI. A primeira sessão da CPI, ela é presidida pelo senador mais velho integrante dessa CPI, tá certo? Então, escolheu as pessoas. Quem que é o mais velho? Ah, é o fulano de tal. Então, ele será o presidente da primeira sessão, da sessão de abertura dessa CPI. Só que nessa sessão, o primeiro passo é escolher o papel de cada um dos integrantes. E aí é feita, digamos, a eleição da mesa, tá? Então esse senador mais velho, ele abre essa sessão, a primeira sessão da CPI instalada, né, já foi instalada, e o primeiro passo é a escolha dos seus integrantes, tá? E do papel dos seus integrantes, perdão, porque os integrantes já estão escolhidos, correto? Estão acompanhando? Fácil, né? Bom, então vamos lá. Quais são os papéis mais importantes? Presidente, vice-presidente e o relator. E o papel do relator é o mais estratégico. Por quê? Porque a CPI ela será concluída com a leitura do relatório, né? O relatório final, que terá que ser aprovado pelos integrantes dessa CPI. Aprovado como? Maioria simples, tá certo? Então vamos lá. Requerimento, tá lá na Constituição, requerimento, instalação, primeira sessão, está escolhida a estrutura,
os papéis estão divididos e começa então o trabalho. E as CPIs, gente, existe uma frase muito famosa que você não sabe como começa, mas você nunca sabe como termina. Por quê? Porque ela tem um poder de investigação muito grande. Ela vai sempre aprofundar naqueles fatos que vão ser investigados. Porém, eu vou fazer uma observação aqui, falando especificamente do Senado, né? No regimento interno do Senado Federal, artigo 146, ela determina que as comissões parlamentares de inquérito, elas não podem investigar atribuições do Poder Judiciário, não podem fazer investigações sobre a Câmara Federal e não podem fazer investigações sobre os estados. Então, esta foi, digamos, a polêmica da última instalação, né, da última CPI que está sendo instalada agora. Por quê? Porque pelo regimento interno do Senado Federal não se poderia fazer investigação sobre os estados, né? E então, por outro lado, o governo federal pretendeu, como uma estratégia para que o foco não ficasse apenas sobre ele, buscar também questões das ações dos governadores e dos prefeitos, ou seja, dos estados e dos municípios. Mas pelo regimento não se podia, então houve essa discussão e a solução encontrada, que foi um meio termo, foi para que os repasses federais, né, porque o foco está ali na ação federal, os repasses federais pudessem ser investigados. Aí você consegue, aí é uma forma, né, que o governo conseguiu alcançar, pelo menos em parte, nessa investigação, os estados e municípios, porque foram feitos repasses específicos para estados e municípios, tá? Feito esse parêntese, vamos continuar aí nas funções. O que pode ou não pode uma CPI? Então vou pedir para o Luciano colocar na tela aí uma lista de coisas que uma CPI pode fazer. E aí vocês vão ver também, por essas atribuições, quão perigosa do ponto de vista político para o investigado, porque o nível de profundidade é muito grande, vocês vão ver isso agora aí na tela. Vamos lá. O que pode fazer, né? O que as comissões, as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito podem fazer? Elas têm, primeiro, um poder de investigação próprio de autoridades judiciais. Então, dentre as coisas que ela pode fazer estão realizar diligências que o julgar necessárias, convocar ministros de Estado, tomar depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas sob compromisso da verdade, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias, e ainda a CPI pode determinar a transferência, o desbloqueio, né, o acesso ao sigilo bancário, fiscal e de dados, inclusive telefônico, dos investigados. Então, você está vendo só daí a importância e o impacto político que tem uma CPI, né? E depois de todo esse processo das inquisições, das lutas políticas internas, porque sempre tem um bloco mais pró-investigado e o bloco mais que faz oposição aos investigados. Então, dentro dessa luta política aí, você pode acompanhar isso. Você pode acompanhar como? Claro, pela imprensa e pelo próprio canal, no caso da TV Senado. Todas as reuniões da CPI serão transmitidas ao vivo pelo canal do Senado. E eu sempre recomendo vocês olharem essas informações aí e essa dinâmica diretamente mesmo no canal. Eu não tenho tempo para isso. Se informe por fontes adequadas. Muito cuidado com o famoso WhatsApp, né? As manipulações que existem, porque você pega uma edição, você corta aquilo, depois você inventa coisas. A gente vive hoje na era das fake news. Muito cuidado. Então, se você quiser acompanhar, idealmente seria ali na TV Senado, é aberto, TV pública, tá? E acompanha. Não dá para acompanhar, procure se informar por fontes que sejam fontes
referenciadas, tá? Cuidado com coisa de WhatsApp que você recebe lá do teu primo, do teu cunhado, do teu amigo, enfim. Muito cuidado com essas coisas, principalmente quando elas são muito escabrosas, assim, sempre tem também, né? Mas enfim, aí você pode acompanhar esse trabalho e deve acompanhar. E qual é a finalização? O relatório final, aquilo que eu citei lá no começo do vídeo. Então, o relator produz um relatório com base em todas as audiências, todas as investigações, documentos, etc. Nesse relatório, ele vai, por exemplo, culpar ou eximir de culpa os responsáveis pelos fatos que estão sendo investigados, tá certo? E vai levar esse relatório para aprovação dentro da CPI. Com aprovação da maioria simples, uma vez aprovado o relatório, pode acontecer duas coisas. A própria CPI pode, como são parlamentares e tem essa função, criar e propor leis para que não ocorra mais os problemas, né, que foram os fatos a serem investigados, ou os fatos investigados, e que possa ter alguma correção na Constituição, em um regimento, numa norma, né, para que aquilo não aconteça mais. E, por outro lado, ele também vai encaminhar o relatório para o Ministério Público, para que o Ministério Público faça, né, uso dessas informações, né, e ele vai promover, assim, a responsabilidade civil e ou criminal dos investigados e a partir daquele relatório aprovado na CPI, tá certo? Esse é o funcionamento clássico de qualquer CPI, seja na Câmara ou no Senado, e eu espero poder ter ajudado vocês a entender melhor como que isso funciona. E se você gostou desse vídeo, quer transmitir, dividir essa informação com outras pessoas que você conhece que também não sabem integralmente como funciona uma CPI, qual é a função, o que pode, o que não pode, manda para as pessoas, dê um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, coloque o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, que toda semana tem vídeo novo aqui no nosso Fronteira Política, tá bom? Beleza? Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau!